Olá, queridos, eu sou o André e vamos juntos com mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que seja de utilidade, para que possamos elevar as nossas vidas em direção à verdadeira adoração ao verdadeiro Criador. Queridos, a primeira coisa que aprendemos quando entendemos a existência de um Deus Criador, o Criador de todas as coisas, do céu, da terra, da fonte das águas, assim quando nós entendemos que existe um Deus, a necessidade que nós temos, ou a primeira coisa que acontece conosco, é termos uma religião. Nos é ensinado que nós temos que ter uma religião. Nós passamos a aceitar que a religião é uma coisa capaz e única para nos aproximar ao Criador. E é isso que nos é apresentado desde que nós somos bem pequenininhos, que a religião é a única coisa capaz de nos aproximar do Criador. Se nós não tivermos uma religião, nós não poderemos nos aproximar do Criador. Bom, partindo do princípio evangélico, temos hoje milhares de denominações. São denominações para todos os gostos. Denominações que são ali mais rígidas, liberais, neoliberais, onde você pode assistir o culto até mesmo nu, se você quiser. Se você assim desejar, você pode assistir o culto sem roupa. É verdade. Então são denominações para todos os gostos, cada uma com seus preceitos, interpretando as Sagradas Escrituras, cada uma à sua maneira. Cada uma interpreta a Escritura segundo as suas próprias necessidades. Eles dizem a você o que você pode comer, o tipo de vestimenta que você vai usar, os locais onde você pode ou não frequentar, as pessoas que você pode ou não se relacionar. E se você não praticar aquilo que lhe é ordenado, com certeza vai sofrer pesadas consequências, sanções com relação à quebra dos regulamentos internos destas denominações. Querido, Jesus Cristo, que em hebraico é Yahushua HaMashiach, nunca compactuou com esse tipo de pensamento. Nunca. Ele nunca se mostrou um religioso, muito pelo contrário. Jesus sempre foi o maior antirreligioso que a história já nos apresentou. Quer ver uma coisa? Vamos dar uma olhadinha no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51, que diz assim: Ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Queridos, isso é uma das maiores provas de que a religião ela faz segregação, ela faz uma separação na vida do ser humano. Jesus, Yahushua HaMashiach, estava com seus discípulos indo em direção a Samaria, passando por Samaria para ir a Jerusalém. Então ele gostaria de parar e descansar um pouco, mas como aqueles homens viram que eles tinham a aparência de como quem eram judeus e estavam indo para o templo, nas suas mentes, os judeus só passavam por ali para ir ao templo para adorar. E eles não os receberam. Muito pelo contrário, não permitiram que eles entrassem ali. Havia uma diferença religiosa que separava judeus e samaritanos. Os judeus achavam que a adoração ao Criador só poderia ser feita no templo em Jerusalém. Já os samaritanos acreditavam que eles só poderiam adorar lá no templo, no Monte Gerizim. Não poderiam adorar ao Pai, ao Criador, em outro lugar. E hoje nós vemos isso acontecer muito em todos os aspectos por aí, nos ambientes religiosos, nos ambientes denominacionais, as igrejas. Hoje, principalmente as denominações evangélicas, acham que o local de adoração é somente ali dentro do templo de 4 paredes, é dentro do templo de pedra. Em outro local, é inconcebível você buscar a presença do Criador.
Esse mesmo erro já acontecia lá na época de Jesus, na época de Yahushua, quando os samaritanos e judeus tinham o seu diferencial, pois cada um achava que o verdadeiro local de adoração eram os seus locais pessoais, ou seja, para os judeus era o templo e para os samaritanos era lá no templo, no Monte Gerizim. Isso acontece também nos nossos dias, com as diferenças entre as denominações, onde uma se acha melhor que a outra. Mas nós vemos que não há diferenciação, mas, no entanto, uma se acha mais poderosa, mais santa que a outra, mais abençoada que a outra, mais próspera que a outra. E assim caminha o preceito religioso dentro, principalmente no contexto evangélico. É assim que funciona a religião de uma forma geral. Os discípulos de Yahushua também pensavam dessa forma. Eles se achavam melhores que as demais pessoas que estavam à sua volta. Os discípulos de Yahushua, ou Jesus Cristo, eles achavam-se melhores que as outras pessoas, achavam-se mais santos que as outras pessoas. Ainda não tinham compreendido a verdadeira mensagem que o Mestre estava lhes passando. E nós vemos que, seguindo o texto, no versículo 54, no capítulo 50, versículo 54, 55, 56, nós vemos uma coisa muito interessante, a atitude dos discípulos e a atitude que Yahushua teve com seus discípulos. A atitude que ele teve com relação à postura deles. Diz a palavra assim: vendo isto, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que consumi-los, assim como Elias fez? Yahushua repreendeu-os severamente e disse para eles uma coisa assim tão importante que nós deveríamos guardar nos nossos corações para os nossos dias. Jesus respondeu para eles. Ele, porém, lhes disse, voltando, repreendeu-os e disse-lhes: Vós não sabeis de que espíritos sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E Jesus não se importou com aquele tipo de tratamento. Yahushua já sabia o exemplo que ele deveria dar aos seus discípulos, para que eles não se mantivessem presos ao conceito religioso. Queridos, em momento algum, Yahushua HaMashiach fez qualquer citação à religião judaica ou à questão religiosa samaritana. Em momento nenhum ele fez uma observação dizendo que a adoração era em Jerusalém, ou seria no Monte Gerizim, dando razão aos samaritanos. Ele não fez isso. Jesus não fez essa observação, muito pelo contrário. Ele os repreendeu e disse-lhes: Não sabeis vós de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvar as almas. Ele faz essa afirmação. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 49 e 50, nós encontramos a seguinte citação. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, e nós o proibimos, porque ele não te segue conosco. E Jesus mais uma vez os repreende e disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. É o que acontece hoje nas nossas igrejas, as igrejas evangélicas, é uma realidade nos nossos dias. O que acontece dentro dos templos? Se você não fizer parte da minha denominação, você sempre tem um defeito, você não está perfeito diante do Criador, a tua obra não é perfeita diante do Criador. Você tem que estar caminhando junto comigo. Era o que os discípulos achavam. Aqueles homens não tinham direito de repreender, de expulsar os demônios, porque aqueles homens não andavam com Jesus, não andavam ali com os 12. Não fazia parte do grupo deles, ou não fazia parte da denominação A, B, C ou D. Se você estiver fora daquele contexto, você está fora. Você não faz parte da religiosidade, você não faz parte daquela santidade, aplicando esse contexto religioso em proveito próprio, em detrimento daqueles que estão diante de você.
Assim como aconteceu essa situação com os discípulos, principalmente com João, quando chega para o mestre. Inclusive, João participou das duas citações. Nos nossos dias, querido, não é diferente. As denominações não têm comunhão umas com as outras. Muito pelo contrário, elas se julgam superiores umas às outras. Uma denominação se julga mais santa que a outra. Uma outra denominação se acha mais inteligente que a outra, mais culta. Até mesmo muitas se acham mais influentes, mais cheias do Espírito Santo, mais próximas de Deus. Queridos, nós temos que entender que a religião foi algo criado pelo homem para tentar se aproximar do Criador. O homem criou a religião para tentar se aproximar do Criador. Mas você acha que isso é possível? Você acha que é possível o homem se aproximar do Criador? Você sabe qual é o significado de religião? Religião significa religare, no grego, ou religar o homem a Deus. Você acha que isso é possível, o homem se religar com Deus após o pecado de Adão? Claro que isso é impossível. É impossível que isso aconteça. O homem não consegue se ligar com Deus, ele não consegue se unir com Deus. A união não pode partir do homem. A união parte não do homem para com o Criador, mas do Criador para com o homem. O homem não tem condições de se unir com o Criador. O homem não tem condição de se aproximar do Criador se o Criador não se aproximar dele. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos explica claramente aquilo que o Criador quer nos mostrar com a sua proximidade com o ser humano, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Yahushua Hamashia, ele é o que se revelou a nós. Ele é aquele que se aproximou de nós para nos servir de ponte, de união, de ponte de ligação entre nós e o Criador. Sem a presença de Yahushua Hamashia, é impossível nós nos aproximarmos do Criador. A religião, na verdade, ela faz separação e não ligação entre o homem e Deus, entre o homem e o Todo-Poderoso. E Yahushua, na verdade, ele foi o maior antirreligioso de todos os tempos. Preste atenção como o nosso Messias referia-se aos religiosos de sua época. Ele se referia assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, porém, está longe de mim. Mateus capítulo 13, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem vós deixais entrar aos que estão entrando. Em muitas outras citações, Yahushua apresentava adjetivos semelhantes aos religiosos de sua época. Hipócrita, raça de víboras, serpentes, cobras venenosas, e assim sucessivamente. Queridos, a única coisa que o homem sabe fazer é afastar as pessoas do reino, colocando fardos pesados em seus ombros, tais como dogmas, rituais, doutrinas, preceitos. Preceitos esses criados segundo o próprio coração do homem, que é enganoso, assim como diz a palavra. Queridos, são coisas que nos deixam muito tristes de vermos esse tipo de situação acontecer conosco. São coisas terríveis que fazem com que nós nos afastemos cada vez mais do nosso Criador. Sua fidelidade, ela não tem que estar ali pautada ou atrelada a uma determinada denominação, ou esta ou aquela bandeira denominacional. Você tem que estar firmado na verdadeira fé, tem que estar firmado na rocha verdadeira. Você está firmado em quem? Eu te faço essa pergunta. Você está firmado na promessa que o Salvador te fez ou na placa da sua denominação? Ou você está firmado nos ombros do seu pastor? A palavra do Criador é perfeita quando ela afirma e nos diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Você encontra esse texto em Jeremias 17, versículo 5, que fala muita verdade ao nosso coração.
Em quem está a sua confiança? Na sua religião, na sua denominação, em sua liderança? Ou está no Salvador? Faça uma reflexão de sua vida e veja a quem você tem servido, veja a quem você tem entregue o teu coração. Queridos, em nome da religião, milhares de pessoas foram e são brutalmente assassinadas. Evangelho, queridos, a promessa não é religião, é amor ao próximo. Jesus Cristo e Yahushua Hamashia nunca ensinou religião. Jesus Cristo nunca apontou essa ou aquela denominação para que você estivesse nela. E Jesus disse no início do seu ministério, desde então Jesus começou a ensinar: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Não se deixe enganar pela religião, pelos dogmas, pelas doutrinas ou pelos preceitos criados pelo homem. Esses preceitos não podem definir ou não podem indicar a quantidade de santidade que há em você para a salvação. João capítulo 6, ou melhor, João 14, 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está preso à religião, você está preso no cordão que te mantém cativo. A palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se o Filho te liberta, você está livre de verdade. Ele te liberta da droga, do adultério, do crime. Todas as amarras de Satanás, ele te liberta. E você, depois de estar livre, você se entrega às amarras da religião. Você se entrega a homens inescrupulosos, a homens que só pensam em tirar o teu dinheiro, homens que só pensam em te manipular para que você possa fazer o que ele quer, para que você possa estar debaixo dos preceitos estabelecidos por ele. Queridos, se a sua confiança está na bandeira denominacional, está no homem, com certeza você não alcançará o reino dos céus. Mas se a sua fé, se a sua confiança está em Yahushua Hamashia, está em Jesus Cristo, com certeza você vai alcançar a salvação, você vai alcançar o reino dos céus. Espero que você tenha entendido a nossa mensagem. A nossa mensagem não é falar contra qualquer religião ou falar contra qualquer denominação, mas trazer para você a verdadeira mensagem do Evangelho, a mensagem salvífica que com certeza vai levar você até o reino dos céus. Abra o teu coração e deixa a palavra entrar dentro de você e com certeza você terá algo a mais para acrescentar. Eu sou o André e até o próximo vídeo. Que a graça de Yahushua Hamashia esteja sobre a tua vida e faça com que você seja verdadeiramente abençoado e tenha os teus olhos abertos para a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Peça que o Criador abra os teus olhos para que você veja, olhe e entenda verdadeiramente aquilo que está acontecendo ao seu lado. Não tenha medo de opinar e questionar. Sempre fomos ensinados a não questionar e a dizer para as pessoas que nós devemos aceitar, porque se nós não aceitarmos, nós estamos julgando. E quem julga está cometendo pecado. Muito pelo contrário, você tem que questionar esses líderes inescrupulosos, esses lobos com pele de cordeiro, que estão aí para mentir e levar você direto para o inferno e não para o céu. Fique na graça de Yahushua. E até o próximo vídeo. Até a próxima.